Oi, 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 tudo bom? Rejane Celi aqui com vocês no canal do YouTube para a nossa última aula do workshop A Rota. Um workshop com 5 aulas gratuitas para você já iniciar a transformação da sua empresa e ter um 2023 diferenciado, alcançando seus resultados, alcançando seu lucro e liberdade e tendo o quê, gente? Uma empresa sadia, uma empresa saudável, pessoas, processos e resultados alinhados. Não é lindo, gente? Eu amo essa palavra equalizar, porque quando a gente equaliza, tudo fica muito mais fácil. E é possível, e eu te mostrei isso em 5 aulas, e olha que eu nem personalizei o seu negócio, hein? Se você personalizar, então, se você vir com a RC Consultoria, com a mentoria, com o DNA, você vai ter muito mais resultado. Mas vamos lá. Nós falamos sobre pessoas, nós falamos sobre processo da mente, nós falamos sobre visão de futuro, nós falamos sobre passado, presente e futuro, nós falamos sobre muitos assuntos muito legais. Hoje eu quero falar com você com plano de ação. Por quê? Se eu blindo a minha mente, se eu organizo o meu sistema neurológico para pensar de forma abundante, de forma estratégica, se eu crio a minha visão de futuro, onde eu quero chegar, se eu treino os meus funcionários, nada disso adianta sem a ação. Só o sonho, só a idealização não vai te levar a lugar nenhum. Existe um mundo real e existe um mundo ideal. E o grande problema é que muitos empreendedores estão vivendo no mundo ideal, né? Por exemplo, o que é um mundo ideal? Eu vou ter que sempre estar falando com o meu funcionário? Eu preciso realmente treinar? Eu preciso realmente estar ali acompanhando, ter estratégia? Esse é o mundo real. Mas a gente quer o quê? O mundo ideal, né? Eu contrato a pessoa não vai me dar problema, a pessoa não vai me perguntar, a pessoa não vai me exigir. Esse mundo não existe. Um mundo onde todas as pessoas têm consciência, onde as pessoas não precisam ouvir o óbvio, onde as pessoas estão super alinhadas com você, não existe. Então, a gente tem que deixar o mundo ideal de lado e vir para o mundo real, tá? E no mundo real, gente, eu gosto muito de uma passagem bíblica, Romanos 12, 2, que diz o seguinte: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que entendeis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, não seja conformado, não fique na inércia, não paralise. Você vai definir o lugar que você vai chegar. E que lugar é esse? O lugar de sucesso, onde eu tenho lucro e liberdade, onde eu alcanço os meus objetivos, as minhas metas, onde eu desenvolvo pessoas, onde eu me comprometo não só com a minha empresa, com meus resultados, mas com o social, com o meu colaborador, com a família do meu colaborador. Então, para isso, a gente não pode se conformar. Tá? A gente tem que ficar insatisfeito, sim, de não ter alcançado, de não ter chegado, de não ter conseguido, só que não é um insatisfeito onde eu só reclamo, onde o meu pensamento é de escassez, é um inconformado de o quê? E o que mais? Entenda, sempre vai haver o próximo nível. Sempre. Rejane, alcancei a minha meta. Qual o próximo nível? Alcancei a outra meta. Qual o próximo nível? A gente sempre vai estar buscando o quê? Crescimento e níveis. Então, a gente tem que ser inconformado o quê? Com mediocridade, com zona de conforto, com paralisar, com medo. Então, esse versículo, ele resume muito do empreendedor para mim, tá? Eu acho ele maravilhoso. E quando a gente fala de plano de ação, muitas pessoas vão remeter o quê? A sucesso. Então, eu coloquei para vocês lá no Instagram, né? Sucesso é alcançável, sucesso é treinável, sucesso é você pagar o preço, sucesso é você equalizar a sua vida, né? Lá na primeira aula a gente falou sobre roda da vida, porque é impossível você ter sucesso profissional sem ter sucesso pessoal. Todo CNPJ é constituído por CPF e 100% são pessoas. Então, você tem que se desenvolver como pessoa e desenvolver os seus colaboradores, ok? Então, vamos lá. Sucesso é treinável, sucesso é alcançável. Sucesso é o quê? Todos os dias pagar o preço pela minha visão de futuro. Aquilo que eu quero me tornar, aquilo onde a minha empresa vai chegar, em que momento eu quero levar e até onde eu quero levar meus clientes, meus colaboradores, minha família. Tudo isso é sucesso. E quando a gente fala de sucesso, muitas pessoas remetem a uma única palavra: dinheiro. Né? Eu preciso ganhar dinheiro. Então, vamos considerar que sucesso é metas.
né? Quanto eu quero ganhar, como eu quero viver, que qualidade de vida eu quero ter. Só que as pessoas esquecem que meta é uma parte, gente. Meta é um percentual da fatia de pizza, da pizza, né? É um percentual, é uma parte. A meta por si só não te garante sucesso. A meta por si só não te garante dinheiro. A meta por si só não te garante lucro e liberdade. Por quê? Ah, bati a meta, tá? É consistente? Ah, consegui ter 40 clientes novos. Mês que vem eu perdi os 40. Acontece demais. Eu vou para muita consultoria, porque, Rejane, a gente cresce, 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 perde. A gente cresce, 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 perde. Não tem constância, né? Então, a meta por si só, ela é um pequeno pedaço. O que que acontece? Eu preciso ter meta? Preciso. A gente já viu lá as metas smarts, né? Mas eu preciso ter meta, eu preciso ter método e eu preciso ter marcos. Marcos o quê? De medição. Então, não é só chegar e falar assim, eu quero que a RC, em 2023, alcance o investimento X, atenda tantos clientes e já esteja geograficamente nas regiões Y e Z. Tá, essa é a minha meta, beleza, tracei os objetivos, beleza. Agora me conta, qual vai ser o método que eu vou usar para conseguir isso? O como. O famoso como, né? Que às vezes a gente quer muito, mas a gente não sabe como. Como eu vou fazer? Qual vai ser o método? Qual vai ser o processo? E, gente, tem que respeitar o processo. O processo é baseado nos seus valores, nós já conversamos sobre isso. O processo é baseado o quê? No seu plano de ação, que é o que nós vamos conversar sobre hoje. Conversar hoje, ação assertiva, né? Então, tem que ter um método. Qual o seu método? Como funciona? Qual o seu processo? As pessoas conhecem o processo? As pessoas defendem o processo? As pessoas conseguem flexibilizar e viver o processo? E, por último, marcos. O que é os marcos? As medições, os KPIs, os índices, as metrificações. Então, todas, né? O planejamento estratégico é a metrificação, é o marco, pensa num globo terrestre que a gente tem, né? Aí, fui em tal lugar, a gente não vai lá e coloca um marcador? Ah, fui em tal outro lugar. Aí a gente vai falar, não, olha só, aqui nessa região eu já conheci todos esses lugares. Então, é isso. Ó, já alcançamos isso, um marcador. Agora já alcançamos isso, mais um marcador. Então, pensa que a sua empresa, todo o plano de ação da sua empresa tem que ser construído por quê? Meta, método e marcos. Até aqui, ok? Então, vamos bater um papo agora sobre plano de ação, tá? Eu vou compartilhar uma telinha aqui com vocês, uma caixinha de ferramentas que a gente tem aqui na RC Consultoria, que é simplesmente sensacional. Deixa eu pegar aqui para vocês. Pronto. Peraí que tá carregando aqui. Perfeito. Então, a gente tem uma caixinha de ferramentas, tá? Essa caixinha de ferramentas a gente usa aqui na RC, ela é facilitadora para o cliente, né? Então, temos também um app, mas a gente prefere usar aqui para mostrar para vocês. Então, tem a análise SWOT, tem um plano de ação, tem uma definição de ideias, tem um PDCA, tem várias ferramentas aqui. Como é que se faz uma contratação, né? Um mapeamento, um relatório de ocorrência. Então, tem várias coisinhas aqui, tá? Para a gente conversar. Mas hoje eu quero falar com você sobre algumas coisas bem pontuais, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro ponto para eu ter um plano de ação é ter uma visão de futuro, saber quem eu vou me tornar. Isso aí nós já conversamos, nós não vamos voltar aqui, só vou sintetizar. Segundo ponto é o quê? É ter as pessoas certas nos lugares certos. Então, eu tenho que fazer a minha contratação adequada com o meu normas e condutas, clima, perfil, cargos e salários, valores. Isso aí também nós já conversamos, tá? Então, eu tenho a minha visão de futuro, eu tenho as pessoas certas, eu sei o que eu tenho de disposição e de energia para oferecer para a minha empresa, porque eu tenho que estar alinhado com a minha empresa. Então, agora eu vou montar os meus planos de ação. Eu vou montar o quê? O meu planejamento estratégico. Eu vou montar, né, o método da minha empresa, os processos da minha empresa. Uma ferramenta que você tem que passar, SWOT. O que é SWOT? SWOT é uma tradução do inglês para o português, onde você vai trabalhar forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Então, você está vendo aí na telinha, né? Então, é um quadrante que eu vou trabalhar essas 4 forças. Então, aqui, por exemplo, em fatores internos da empresa, eu vou pontuar quais são as forças da minha empresa. Local, limpeza, geografia, estrutura, pessoas, clientes, diferenciais de produto. Então, tudo o que é minha força, aspectos internos, o que eu tenho de melhor na minha empresa. Então, o que eu considero que são as principais qualidades da minha empresa. Lembra que a gente falou sobre pontos fortes? Quem trabalha pontos fortes cresce. Aonde você coloca intensidade, você cresce. Quem trabalha pontos fracos,
está ali na média, na mediocridade, na zona de conforto. Por quê? Se torna medíocre. Quando eu conheço os meus pontos fortes e eu conheço também as minhas fraquezas, o que eu vou fazer? Potencializar pontos fortes e anular as minhas fraquezas. A mesma coisa eu faço nos aspectos internos. Quais as minhas oportunidades? Oportunidades de mercado, novos produtos, novos clientes, mídias, marcas. O que eu tenho externo à minha empresa, que são as minhas oportunidades. Como o que eu tenho externo à minha empresa, que são as minhas ameaças. Então, eu coloco a minha empresa nesses 4 quadrantes. O que a minha empresa tem de melhor internamente? Quais são as falhas da minha empresa internamente? Nossa, Regina, a minha contratação é péssima. Eu preciso fazer uma contratação melhor. É uma fraqueza, né? Ah, Rejane, eu não tenho processo, meus processos não são claros, não são mapeados. Nossa, Rejane, a comunicação da empresa, a gente teve uma aula só sobre comunicação, né? A comunicação da minha empresa também não é boa. Então, você vai mapear, você vai fazer. Rejane, faço sozinho? Aqui, inclusive, eu tenho uma análise SWOT pessoal, que aqui você já vai traçar para você, tem todas as orientações aqui, e faço a profissional. Lembra que toda CNPJ é um CPF. Então, você precisa ter a SWOT dos seus liderados. Você precisa entender aonde você vai potencializar cada líder, né? Você não precisa fazer de toda a sua empresa, mas os seus gestores, os seus liderados, as pessoas de frente, você tem que conhecer as forças e as fraquezas, as oportunidades e as ameaças, porque você começa a falar de forma estratégica com as pessoas, né? Quando você for fazer o SWOT empresarial, eu te aconselho a fazer junto com os seus líderes. Não é você chegar lá, a não ser que você seja só você, a princípio, na sua empresa, tá? Mas é você chegar e falar assim, o que eu acredito, o que eu acho que a minha empresa tem de força? Não. Reúne a sua equipe, fala, pessoal, vamos lá, quais são as forças da nossa empresa? Quais são os nossos diferenciais? Onde a gente se destaca no mercado? Quando o cliente nos elogia, eles elogiam a gente no quê? Né? Do outro lado, o que a gente está deixando de entregar? Aonde a gente não está se comprometendo? O que o cliente tem reclamado? O que o colaborador tem reclamado? Como é que é a nossa matéria-prima? Como é que é a nossa qualidade? Como é que é a nossa entrega? Você vai avaliar tudo isso em aspectos internos e os aspectos externos, ok? Então, uma ferramenta poderosíssima, vai te dar insights maravilhosos. Se você fizer isso junto com a sua empresa, junto com seus líderes, né? Ou até com a sua empresa toda, você pode fazer com a empresa toda, não tem importância. Você vai ter uma base de brainstorming, que a gente chama que é o quê? Troca de ideias sensacionais. E o que acontece? Quando você faz isso junto com a sua equipe, você potencializa muito isso, porque tem coisas que, de forma estratégica, você não vai conseguir perceber. E, às vezes, numa SWOT, vem uma ideia sensacional. Eu estava com um cliente essa semana, que ele falou, toda vez que vem uma pessoa nova, Regiane, contratando a consultoria, né? Toda vez que vem uma pessoa, eu tenho que gastar um tempo enorme com treinamento. São 7 dias para treinar, porque tem que entrar ali. Eu falei, calma, respira. Vamos lá, quando vai ser o próximo treinamento? Eu vou começar um treinamento essa semana. Eu falei, vai ser como? Vai ser via Meet. Eu falei, ok, grava todo o treinamento para mim? Ela, por quê? Eu falei, porque você vai gravar o treinamento, nós vamos pontuar fluxograma, organograma, nós vamos fazer vídeo, nós vamos fazer referência a esse treinamento, nós vamos montar um treinamento único que toda pessoa que vai entrar na sua empresa, antes de entrar na atividade, antes de ser um CLT, vai passar por esse treinamento. Ela, que sensacional. Gente, é sensacional? É, mas é simples. Por que eu não percebi? Porque eu estou no dia a dia, eu não estou tendo o quê? Essa visão 360 que eu preciso ter como empreendedor. Eu estou o quê? Sobrevivendo. Nós já falamos várias vezes sobre isso. Então, quando eu faço uma SWOT, eu abro, eu expando o meu olhar, eu expando o que é o meu 360, eu começo a ver coisas que talvez eu não vi. Por quê? Porque eu estava muito no operacional, ou porque eu não consegui ver a estratégia, ou porque eu não vivo aquilo ali na intensidade do meu líder, do meu gerente, do supervisor que vive, que vai trazer coisas que para mim é óbvia, mas não é. Então, a SWOT, ela serve para isso, para ativar os seus pontos fortes. Não tem como você ter um plano de ação se você não conhece as suas forças, as suas fraquezas, as suas oportunidades e as suas ameaças. Então, o primeiro passo, ative a sua SWOT, ative os seus pontos fortes, trabalhe a transformação da sua mente empresarial. Por quê? Quando eu tenho uma SWOT, gente, se eu tenho forças e fraquezas, eu vou focar em forças. Se eu tenho oportunidades e ameaças, eu vou focar em oportunidades. Rejane, mas sabe o que é? Eu fiz a minha SWOT e continuo focando em fraquezas e em ameaças. Você vai ser medíocre. Você não vai sair do lugar. Você vai continuar sobrevivendo. Só faz sentido eu fazer uma SWOT para ativar o quê? O que eu tenho de melhor. Então, a pergunta não é qual as minhas fraquezas. A minha pergunta é qual força eu não estou ativando
E qual fraqueza eu estou deixando ser maior do que a minha força? Como eu faço o quê? Para diminuir fraqueza e aumentar forças. Como eu faço para o quê? Anular as minhas ameaças, me preparar, me blindar das minhas ameaças e potencializar as minhas oportunidades. Essa é a pergunta, gente. Então, quando eu faço SWOT, eu faço uma transformação da minha mente empreendedora e começo a ter o quê? Uma mentalidade empreendedora. Eu começo a desenvolver o meu DNA empreendedor, ok? Ponto número 2, eu preciso conhecer os meus produtos, eu preciso conhecer os meus mercados, eu preciso conhecer os meus clientes, né? Existe uma ferramenta que eu adoro, chama BCG, tá? Então, que tem um desenho dela para você. E o que, que a BCG vai fazer? Ela vai pegar a sua empresa e vai segmentar a sua empresa. A ideia dela é justamente segmentar a sua empresa, analisando o crescimento no mercado daquele produto e a participação relativa daquele mercado no produto. Não é porque as pessoas gostam muito daquele produto que elas consomem aquele produto, ou todos os nichos, ou todas as personas, ou todos os leads, os clientes vão consumir aquele produto. Então, eu começo a mapear a minha empresa, né? Então, por exemplo, eu tenho aquele produto estrela. O que é aquele produto estrela? Ele tem uma baixa participação de mercado, mas ele tem um alto crescimento no mercado. Então, eu vou pegar um público mais segmentado, mas eu vou vender ele o quê? Um bom crescimento. Eu vou vender ele com uma consideração, com um percentual bom. Então, ele é um perfil estrela, por quê? Porque é um produto que eu já não gasto mais tanto produto para achar o meu nicho. Ele já está mais segmentado, eu sei qual é o nicho, ele cresce no mercado, eu vou personalizar, eu vou flexibilizar, eu vou adaptar, eu tenho uma grande margem de diferencial, e ele já está ali o quê? Performado na minha empresa, tá? Eu tenho a vaca leiteira. O que é a vaca leiteira? Ele tem um baixo crescimento no mercado e uma baixa participação relativa no mercado. Então, é um produto que já está consolidado, eu não preciso gastar muitos esforços, né? Então, por exemplo, ele tem um crescimento do mercado baixo, mas o quê? Eu já tenho a minha clientela, eu já tenho a minha carteira de clientes. Vamos pensar aqui numa renovação de seguro? Ela é uma vaca leiteira. Ela está ali o quê? Todo ano eu vou lá e renovo, todo ano eu vou lá e garanto, né? Um cliente satisfeito, um produto bem entregue, uma linha de produção já bem definida. Ela é uma vaca leiteira, ela não me demanda muita energia, ela já se garante, né? Ela tem ali uma garantia de cliente, ela tem uma garantia de investimento, é mais uma manutenção, ok? Aí eu vou ter aqui o ponto de interrogação, que ele tem um crescimento de mercado considerável e uma participação relativa no mercado também considerável. Só que como ele abrange uma demanda e uma oferta muito grande, ele me exige mais energia. Então, ele vai exigir o quê? Uma equipe diferenciada, uma equipe focada, uma equipe nova. Então, qual produto da minha empresa hoje me gasta muita energia? Eu não consegui nem atingir a participação de mercado, nem atingir o crescimento do cliente naquele mercado. Então, eu posso estar o quê? Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, num pet shop. Um pet shop especializado numa clínica, uma clínica veterinária. Então, eu sou muito bem em consultas, em cirurgias, eu atendo muito bem a parte clínica, mas o banho e tosa, eu já quase não tenho movimento. Ele é ali aquele cartãozinho de vacina, eu já não invisto muito nele, porque eu gasto todos os meus esforços, todas as minhas mídias na clínica. Então, o banho e tosa fica ali perdido. Vamos pensar aqui numa loja de roupa, né? Eu tenho uma loja de roupa online. Então, eu vendo muito para mulheres, coisas novas, mas eu tenho uma parte ali infantil, uma parte ali moda praia, uma parte ali masculina que já não desenvolvo muito. Então, ele seria uma interrogação. Vale a pena gastar essa energia? Vale a pena focar esses esforços? Vale a pena desenvolver esse produto? Então, ele é mais uma interrogação, tá? E, por fim, nós temos o abacaxi, que o abacaxi já é aquele produto que, opa, isso aqui está valendo a pena? Né? Então, vamos pensar lá de novo na clínica veterinária. Então, eu tenho o banho e tosa, que eu colocaria ele aqui, né, num ponto de interrogação. Eu tenho aqui a clínica, que já é, né, a parte da clínica, vamos colocar aqui consultas, atendimentos, que já é a minha vaca leiteira. E tenho aqui as cirurgias, que já é a minha estrela. O que seria o meu abacaxi aqui? Será que dá um curso de banho e tosa? Será que dá um curso de auxiliar veterinário, né? Será que incluir um produto aqui, tipo um raio-x interno, em vez de terceirizar os meus exames médicos, os meus exames de sangue, fazer interno? Será que isso seria um abacaxi? Então,
Então, você vai performar de acordo com a sua empresa, né? Então, por exemplo, dentro de um restaurante, eu tenho um restaurante, meu produto aqui, vaca leiteira, vai ser o iFood, eu já tenho consolidação no iFood. Meu produto estrela, que é o atendimento em mesa, eu faço um atendimento muito bom, muito personalizado. O que seria aqui a minha interrogação? Será que vale a pena eu abrir uma coisa mais de lazer, uma musiquinha, né? Colocar uma questão assim de uma coisa ambiente mais final de semana, ou uma feijoada no domingo? Será que isso vai desvirtuar ou não vai, né? E o que seria o abacaxi? Aqui talvez o seu abacaxi seja o quê? Manter o seu pessoal motivado. Então, será que vale? Como é que está meu RH? Que você pode avaliar o quê? Produtos e demandas. Então, aqui talvez o meu abacaxi seja uma carta de vinhos muito diferenciada, se eu quiser trazer para produto, né? Talvez seja um prato que é um prato que chama, mas que não vende muito, que não, né? Você vai avaliar dentro do seu cardápio, dentro da sua empresa, dentro da sua organização, qual setor hoje, para mim, é o meu setor de vaca leiteira. Então, hoje o meu setor funciona muito bem, meu setor de atendimento, mas já o meu setor de RH é um abacaxi. A minha liderança. Então, você pode fazer isso aqui em vários formatos. Cabe você ter criatividade e vai depender muito, gente, do seu negócio. Nem sempre eu consigo aqui personalizar para vocês, porque sabendo o seu negócio, eu venho aqui e personalizo. Eu venho aqui e trabalho. Eu venho aqui e coloco o quê? Dentro da sua história. Mas assim, tá? Às vezes fica um pouquinho confuso, tá? Outra questão. Tenho o SWOT. Então, eu fiz o meu SWOT, ativei meus pontos fortes, né? Fui lá, conheci os meus produtos, clientes e mercados, avaliei qual eu vou colocar o meu foco, para que serve matriz BCG em síntese, para você saber onde você vai direcionar a sua energia e para você alinhar a expectativa. Se eu tenho um produto que é vaca leiteira, que já me mantém, não tem por que eu gastar o mesmo esforço num produto de vaca leiteira, num produto que é uma interrogação. Porque se eu gastar a mesma energia, o que vai acontecer? O resultado não vem. Porque aonde eu intensifico, eu tenho maior resultado. Aonde eu coloco o meu foco, eu tenho maior resultado. Aí eu tenho um produto top na minha empresa consolidado, mas eu estou gastando a mesma energia num produto que já não é tão top, não é consolidado. E aí o que acontece? Eu não desenvolvo nem o top, nem o nosso. E daqui a pouco está tudo bagunçado. Tá tudo confuso, eu já não sei mais o que é o quê, eu já gasto os esforços de forma errada, eu já estou estressada, eu já não viajo, eu já não contrato bem, o dinheiro já não rende como rendia, né? São aquelas empresas que, uou, chega lá no topo e de repente elas o quê? Caem. E eu estou sempre naquela instabilidade, eu estou sempre o quê? Naquela questão sem saber aonde que veio, o que aconteceu, né? Então, isso aí acontece muito quando eu não tenho noção dos meus produtos, dos meus clientes, e eu não tenho esse alinhamento de expectativa de energia, ok? Então, a matriz BCG vai te ajudar nisso. Depois que eu tenho esses, o que eu preciso, gente? Eu preciso ir agora lá para o plano de ação, tá? Que eu adoro 5W2Hs, mas vou pegar um outro aqui para vocês também, que tá mais aqui, mais tranquilo. Eu vou para um plano de ação. Gente, plano de ação é o quê? Entrar em ação. Então, eu vou agora esmiuçar tudo isso. Então, eu ativei lá a minha força, vi que eu tenho condições para desenvolver um produto X, que agora eu quero que esse produto se torne a minha vaca leiteira ou a minha estrela. Então, eu vou pegar esse produto aí, né, e vou destrinchar ele, vou fazer um plano de ação. Plano de ação, para ser eficiente, tem que responder no mínimo 3 perguntas. Quem, como e quando. No mínimo, gente. Eu gosto de trabalhar com 5W2Hs porque ele expande um pouquinho mais. Então, ele vai responder o quê, o porquê, o onde, o quem, o quando, o como e o quanto, tá? Então, ele vai responder todas essas perguntinhas. Então, eu coloquei aqui um exemplo, por exemplo, bem simplesinho, tá? Então eu preciso fazer marketing digital na minha empresa. Eu decidi que para eu ter esse produto como estrela, eu vou começar a impulsionar o meu produto. Então eu preciso colocar referência desse produto. Então, o que eu vou fazer? Marketing digital. Por quê? Porque eu preciso posicionar esse produto nas mídias digitais, eu preciso buscar para engajamento, eu preciso atrair um público X, eu preciso saber fazer com que mais pessoas se conectem com o meu produto. Onde eu vou fazer isso? Dependendo do meu mercado, eu tenho Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, e aí vem vários, né? Mas aqui eu vi como é uma coisa muito direcionada, profissionalmente é uma coisa mais direcionada, eu vou atuar aqui com o LinkedIn, né? Então, onde eu vou fazer? Quem vai fazer isso? O meu setor de marketing. Regiane, eu tenho terceirizado, sua terceirização de marketing, é com você, tá? Mas o marketing vai fazer isso. Quando? De 30/11 a 10/12. Então, de 30/11 de tal período,
ou no dia que a gente está aí de 30/1 a 28/2, tá? O meu marketing vai cuidar disso. Como? Então, ele vai fazer criativos direcionados, ele vai fazer, né? Definir melhor o meu público-alvo, o meu nicho, tá? Ele vai atrair um banco de dados, ele vai usar um sistema de CRM, ele vai usar um sistema de atração de leads, ele vai ligar para as pessoas, ele vai fazer call to action de ligação, ou ele vai impulsionar, né? Nós vamos começar a sair do orgânico para o tráfego pago, ele vai me dar metrificações, resultados, aí é com vocês, tá? Quanto isso vai me custar? Eu estimo que eu vou gastar R$600 por semana. Então, fazendo isso aqui, o marketing me garantiu que eu vou ter um retorno aí de 10% do meu investimento, então eu vou gastar R$600 por semana. Como é que está esse status aqui? Ele é finalizado, ele é suspenso, ele é fazendo? Como é que tá? Você vai trabalhando, tá? Agora, vamos explicar um pouquinho mais isso aqui. O quê? O que a gente vai lá para a nossa visão de futuro que nós já conversamos. Quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Então, aqui eu estou fazendo um plano de ação para algo maior. Então, vamos pensar aqui que eu estou fazendo um plano de ação para instituir um produto vou instituir um novo produto no mercado, tá? Um dos objetivos é o marketing digital. Eu tenho tantos outros. Então, aqui eu vou trabalhar agora objetivo por objetivo. Eu vou montar um plano de ação, um cronograma de serviço. Então, para eu instituir esse produto, qual o primeiro passo? Desenvolver esse produto. Qual o segundo passo? Testar esse produto. Qual o terceiro passo? Divulgar esse produto. Qual o quarto passo? Avaliar como o meu cliente está. Aí a gente vai entrar já nesses detalhes, tá? Mas aqui, qual o passo que eu vou fazer? Marketing digital. Então, o que eu vou fazer? Qual o objetivo? Aqui não é a meta. A gente está falando de plano de ação agora, tá? A gente está falando de como nós vamos fazer isso. Nós estamos desenvolvendo os objetivos que vão compor o nosso método do plano de ação, ok? Então, marketing digital. Por que eu vou fazer isso? Gente, se você não sabe responder o porquê, se você faz coisas que você não entende o sentido ou o porquê, você não deveria estar fazendo. Porque tempo é o único ativo que a gente não compra. Tempo a gente administra. Então, muitas das vezes você não tem um plano de ação, você está fazendo um monte de coisa e o final do dia ele não foi rentável, por quê? Você nem sabe o porquê que você está fazendo as coisas. O sentido de estar fazendo as coisas. Você só está fazendo. Mas você não está pensando, você não está sendo estratégico. Então, isso aqui vai te ajudar o quê? A entender por que eu estou fazendo isso. Tem um sentido? Eu consigo metrificar isso? Consigo, então eu vou fazer. Tem um sentido? Não. Eu consigo metrificar? Não, então eu não vou fazer. A gente não faz, né, em empresas, coisas que a gente não consiga metrificar, coisas que não têm sentido, coisas que eu não entendo por que eu faço. Então, não se faz, ok? Então, o porquê é isso. Onde? É geográfico? Então eu vou fazer isso na sede da empresa. Não sei, tá? Vamos pensar aqui num treinamento. Onde vai ser esse treinamento? Eu vou alugar uma Nega Rincha, ou vou alugar um estádio, o Ibirapuera. É onde? Pode ser geográfico, ou pode ser o quê? Virtual. Então, se eu vou fazer um marketing, eu vou fazer no Instagram, ou no LinkedIn, ou no Facebook, ou posso fazer numa televisão, num jornal, vai depender da mídia que você vai escolher, da sua estratégia, do seu ramo de negócio, tá? Então, onde ele sempre vai ser o quê? Ou o espaço físico ou o virtual. Quem? Projetos que não têm o quem ficam perdidos. Já viu aquela coisa que você chega na sua empresa e fala assim, por que isso aqui não foi feito? Fulano estava responsável. Não, fulano falou. Não, fulano. Ou seja, muito cacique, coisas perdidas. É preciso definir. Então, se isso aqui é marketing, é o setor de marketing. Aqui, na verdade, você vai colocar o responsável. Então, quem é o responsável pelo setor de marketing? O responsável pelo setor de marketing da minha empresa é a consultoria que eu contratei, Rejane Selle, RC Consultoria. Quem vai me dar isso aqui? Rejane. Toda vez que eu precisar de parecer, Rejane, como é que está isso aqui? RC, como é que está isso aqui? E uma pessoa específica dentro da RC. Aqui na RC, você tem atendentes, você tem o seu atendimento direcionado. Então, ou você vai estar comigo, ou você vai ter atendimentos direcionados. Ele tem que te dar satisfação de tudo que acontece na sua carteira. Ponto final. Então, quem é o responsável pelo atendimento da minha empresa? Recepção. Então, isso é com fulano. Tem que ter nome, gente. As pessoas têm que saber que eles são o pai e a mãe, que eles são responsáveis daquela ação. Então, se eu tenho um responsável, eu não vou cobrar na geral. Quem? Não. Fulano, esse responsável está com você. Como é que está isso? Qual o resultado disso? Me traz os relatórios, me traz os dados. Eu quero saber quais os marcos. Eu quero acompanhar como é que está esse processo. É isso que um dono de empresa faz. Ele não chega ali e fala assim, como é que tá isso aqui? Aí a pessoa olha para você e fala, não, quem cuida disso aqui é o setor de marketing. Aí você fala, não, vai lá e pega os dados para mim. Não.
Comunicação assertiva. Setor de marketing, preciso de um alinhamento com você, porque eu preciso saber como é que está o posicionamento desse projeto, dessa parte do projeto. Que dia e que horas? Smart total, gente. E aí, o responsável vai te dar a satisfação. Para de buscar aliados e para de terceirizar a culpa dentro da sua empresa. Busque os responsáveis. Por isso que você tem que ter o quem, tá? Quando? Tudo tem que ter prazo. Dentro da RC, eu não trabalho sem prazo. Ah, eu vou te entregar isso. Até quando? Qual o prazo que você precisa para finalizar isso? Que dia você me entrega? Porque se não tem quando, gente, ai, esqueci. Nossa, não lembrei. Ai, não, pode ser, que eu estou muito enrolado. Não, prioridade. Lembra que o seu quando vai ser a sua gestão de prioridades dentro da sua empresa. Quem não gere prioridades vai estar o quê? Vivendo de procrastinação, tá? Essa é uma parte, uma aula que a gente não teve, mas que você tem lá na mentoria, você tem lá no DNA, ser produtivo e deixar de ser procrastinador. Rejane, procrastinação é preguiça? Não, procrastinação é não fazer o que precisa ser feito para fazer coisas que não precisam ser feitas, porque você não tem prioridade, você não tem foco, você não tem disciplina, tá? É muito mais do que preguiça, é pior do que preguiça, tá bom? Então, você tem que ter esse quando, que é a sua gestão de prioridade. Você tem que ter o como, que é um norte. Então, como eu vou fazer isso? Então, cada itemzinho desse aqui pode virar um PDCA. Nós vamos falar já do PDCA, tá? Ou pode virar o que? Um ponto de controle. Mas, por exemplo, não é simplesmente, né, marketing digital. Marketing digital é iniciar meu marketing digital, é a meta. Agora eu vou ter objetivos, então eu vou ter que fazer criativos direcionados, eu vou ter que definir o meu público-alvo. Aí você pode criar um 5W2H para cada um desses itens, ou você pode fazer de forma geral, mas o responsável vai criar um plano de ação mais sintetizado, tá? Mais segmentado, porque senão não dá certo. Quanto você vai gastar 600 e o status que você está. Aqui no status, por exemplo, você pode colocar aqui delegado, em suspenso, em análise. Por que você vai fazer isso de uma forma geral? Porque quando eu faço de uma forma geral, eu consigo entender o meu cronograma. Então, antes de se fazer um cronograma de serviço, eu venho para um 5W2Hs. Por quê? Porque, gente, o que faz mais sentido é o que eu preciso fazer primeiro. Agora, às vezes, uma coisa que faz muito sentido, eu não segmento bem e eu nunca começo. Por quê? Porque vai ficar caro, porque eu não tenho mão de obra especializada agora, porque contratar outra pessoa não cabe dentro do meu fluxo. E aí você vai achar um monte de desculpa aqui. Então, a sua pergunta é: qual o próximo passo que eu consigo fazer agora? Com as ferramentas que eu tenho, no momento que eu estou, com o pessoal que eu tenho. Ah, é esse aqui? Então, nós vamos adaptar aqui, até gerar uma receita, e aí nós vamos dar o próximo passo. Gerou uma receita, próximo passo. Lembra que eu falei para vocês? Nós temos que mudar de nível. Então, eu começo o quê? Primeiro passo é o quê? O que eu consigo fazer hoje, com as condições que eu tenho, com as pessoas que eu tenho. Opa! Aumentei as minhas condições, as pessoas e o lugar onde eu estava. Mudei de fase. O que eu consigo fazer agora? Então, você faz um cronograma, tá? Então, isso aqui vai ter um quando, um prazo. Por quê? Porque eu preciso acompanhar. Ah, então, finalizei 10/12. Qual é o próximo passo agora, dia 11? Então, você vai desenhar esses passos. Beleza? Combinado? Então, eu tenho que ter essa visão de 5W2Hs, tá? Rejane, eu não... que é mapa de valores, não, já não vou passar por ele, nananã. Plano de ação. Eu não consigo fazer o 5W2Hs. Você pode ir direto para um plano de ação, tá? O que é o plano de ação? Objetivo, sentido. Então, vamos colocar aqui. Qual o meu plano de ação dessa semana, ou do mês, ou do ano? Eu coloquei um bem simplesinho aqui, tá? Eu preciso fazer compras. Como? Eu vou verificar o que precisa ser comprado. Quem vai fazer isso? O auxiliar de logística. Ele vai me passar uma requisição. Eu vou monitorar. Quem vai monitorar isso? O chefe de logística. Teve a recepção, já, a requisição. Já foi feito o orçamento? Já conferiu? Já lançou no estoque? Já lançou no financeiro? Então, eu vou fazendo passo a passo. O início e o término de cada coisa, o prazo definido. Se o prazo não foi cumprido ou se foi definido novo prazo, qual é esse? Qual a data de realização e qual o status? Pendente, ok, tá? E observações. E aqui, à medida que você vai fazendo, ele vai te dando o quê? Se está pendente ou se está feito. Então, ele vai te dando essa medição gráfica, tá? Então, por exemplo, do 5W2Hs, eu venho para o plano de ação. O que é o plano de ação? Ah, então vamos pensar que aqui a gente vai colocar agora, né? Escolher a empresa de marketing. Eu não quero ter um marketing interno, eu quero ter uma empresa de marketing. Então, escolher uma empresa de marketing.
Como? Então, eu vou entrar em contato, vou pegar na internet, vou pegar referência das 3 ou 5 melhores empresas, eu aconselho 3, tá? Que são referências que estão dentro do meu preço que eu consigo pagar e que vão atender a minha demanda. Vou o quê? Próximo passo, marcar reunião com essas empresas, avaliar as propostas, fechar o contrato, iniciar. Então, isso é um andamento. Esse é meu planejamento para essa semana, para esse mês. E assim eu vou trabalhando, assim eu vou desenvolvendo. Rejane, dá muito trabalho. Aí você tem que escolher o que é o trabalho. Se você se organizar e tiver metrificações para acompanhar, ou se você deixar a coisa solta e ver as coisas se perdendo, não resolvendo, não dando prioridade, porque, gente, a única certeza que a gente tem é que a gente vai resolver problema. Essa é a única certeza. Todos os dias você vai ter decisões para tomar, escolhas para fazer, problemas para resolver, coisas para se comprometer. Qual a sua decisão? Se você vai facilitar a sua vida ou se você vai dificultar a sua vida. Se você vai ser estratégico e delegar para a pessoa certa e ter as formas de cobrar certo dessa pessoa, ou se você vai ficar ali batendo cabeça, criando caso e vendo a sua empresa cada vez mais ano que vem, mês que vem, daqui 6 meses. Então, você tem pessoas para organizar para você. Eu, por exemplo, Rejane Celi, eu recebo tudo isso aqui pronto, eu vou avaliar dados, eu não vou fazer. Agora, eu desenvolvi uma equipe que faz isso para mim. Então, você vai ter que ter essa habilidade, tá? Montei o 5W2H, já tenho agora o quê? Uma visão de futuro alinhada aos meus colaboradores. Então, já defini quem faz, como faz. Então, eu vou chegar aqui, por exemplo, e falar assim, gente, não foi lançado no financeiro, eu vou lá, né? O auxiliar de logística tinha que ter lançado, ou sei lá, a Joana, ou o João. Isso era para ter sido lançado no dia 8/12, a gente está em janeiro, cadê? Eu já sei de quem cobrar e como cobrar. Então, eu já sei aonde ir. Então, eu vou lá e eu vou aonde? No auxiliar de logística? Não, aí eu vou no chefe do auxiliar de logística, né? Aí eu vou no chefe e falo, olha, você tem uma pendência aqui comigo, um lançamento no financeiro que até hoje não está aqui, o vencimento está chegando, não está lançado, o que está acontecendo no seu setor? Me explica aí. Né? Rejane, o auxiliar e o chefe é uma pessoa só, você vai nessa pessoa. Lembra que você tem que ter hierarquias. Independente da sua hierarquia ser horizontal, independente da sua hierarquia ser vertical, você tem que seguir a hierarquia que você colocou na sua empresa. A sua comunicação tem que ser alinhada com a sua hierarquia. Nós já falamos sobre isso, ok? Bom, alinhei a minha visão de futuro, já sei o que eu quero cobrar, já sei como é que tá isso aqui, né? Agora eu vou para onde, gente? Vou para métricas, né? Para métricas, antes de ir para métrica, eu adoro o PDCA. O que é o PDCA? Gente, eu vou identificar o problema. Então, eu vim aqui agora, por exemplo, não definindo ideias, não. Eu vim aqui agora no meu plano de ação e falo, vamos supor, tá, gente, que hoje seja dia 8/12. Aí, então, o dia 8/12, hoje eu tenho um pagamento para fazer, teve um lançamento do financeiro, eu tenho um pagamento para fazer. Eu vou, o que agora? Não tenho pagamento, não está aqui. Ou o fornecedor está me cobrando, ou meu nome está no cartório por um pagamento que deveria ter sido feito. Então, eu vou identificar o problema. Por que isso não foi pago? Por que isso não está lançado? O que aconteceu? Essa é a identificação do problema. Aí eu vou lá para a observação, lembra? Observei que o lançamento não foi feito, por isso não foi pago. Procurei aqui no meu sistema, no meu Excel, no meu controle, não tem nenhum lançamento do que o fornecedor está me cobrando. Observei. Vou analisar. Deveria estar aqui. Não está. Qual o plano de ação que eu tenho? Eu vou lá no responsável do setor financeiro e falo, oi, tudo bom? Estou sendo cobrada aqui uma questão que não está no sistema. Por quê? Você pode me dar os detalhes? Ação, né? Aí ele vai falar, eu vou verificar aqui e vai acontecer. Aí ele volta, né? Ai, porque chegou muita coisa, e aí o assistente que esqueceu de colocar lá, eu também não tive essa percepção. Opa, dá para trabalhar desse jeito? Não dá, né, gente? Então, eu vou verificar, vou padronizar e vou o quê? Concluir. Então, o PDCA, gente, ele é um ciclo. Ele é por isso que ele chama PDCA, né? Então, primeiro eu vou planejar. Planejar, a gente está aqui no 5W2Hs, ó. Identificação do problema, observação, análise e plano de ação. O plano de ação aqui eu vou entrar onde? Lá no 5W2H. Quem, como, por quê, onde, prazo, né? Smart é um tipo de plano de ação, tem vários planos de ação que você pode fazer aí. Depois eu vou o quê? Fazer. Então, tá ok? Tá feito? Ah, vou verificar.
Então, eu vou conversar lá com o meu responsável financeiro e falar, olha, eu não quero que isso aconteça de novo, isso aqui me gerou juros e multas, eu estou pagando, mas você vai organizar um processo, vai me apresentar um processo, que isso não aconteça mais, porque se acontecer novamente, eu vou descontar esses juros e multas de você. O seu intuito aqui na empresa não é ter desconto, é render o quê? Uma segurança. Financeiro é o oxigênio da empresa. Então, eu preciso ter segurança no seu trabalho, eu preciso ter segurança nas suas ações, eu preciso que isso não aconteça mais. Fui lá, fiz uma comunicação tranquila, assertiva, pronto. Vamos lá, vamos planejar? Qual a identificação do problema? Ah, porque eu estou recebendo muita fatura pelo WhatsApp, e isso, o WhatsApp não tem entonação, isso, né? Ok. Gente, vamos lá. Formas, tá? Vamos falar aqui um pouquinho de financeiro, porque eu não fiz aula de financeiro. Formas de organização. Você vai ter um sistema, um Conta Azul, um Quiver, tantos outros sistemas que você vai baixar as suas coisas por DDA ou por código de barra de nota fiscal, como tudo que você compra tem que ter o seu CNPJ. Você vai lá, busca emissões no seu CNPJ, ele vai trazer todos os pagamentos no seu CNPJ. Rejane, sabe o que é? Eu fui comprar uma coisa e esqueci de colocar o CNPJ. Gente, empresa, por menor que ela seja, ela não compra nada sem ser no CNPJ dela. Não, Rejane, é porque se eu comprar mais do que devo, eu vou perder o simples. Gente, vamos lá. Aí a gente começa a falar de legado, que eu não vou nem entrar muito nisso aqui. A gente começa a falar de legado e de responsabilidade. A sua responsabilidade social e o seu legado é fazer as coisas certas. Se você faz coisas erradas, você nunca vai ter o seu controle 100%. Então, faça as coisas certas, tenha o seu controle 100%, porque Deus honra aquele que honra todo um sistema. Não é só um sistema financeiro, é um sistema social, é um sistema constitucional. Então, você precisa fazer as coisas certas, ok? Isso aí é assunto lá para a mentoria, lá para o DNA empreendedor, tá? Então, identifiquei o meu problema. Então, eu vou baixar esse emissor de nota fiscal, ou esse emissor de DDA, ou esse emissor de todas as notas que foram feitas no meu CNPJ, vão vir para mim. Aí, a forma de pagamento, se é PIX, se é boleto, é outra questão, mas eu vou ter acesso a todas as notas que são lançadas no meu CNPJ. Identifiquei qual observação? Pegando todas essa nota, eu vou ver o que já está comigo, o que não está comigo, o que é boleto, o que é PIX. Então, eu vou observar e vou analisar. Qual o plano de ação? Tenho nota, tenho boleto, tenho PIX, tenho conferência, tenho ok dos setores, vou lançar no sistema com as datas de vencimentos programadas. Qual é a ação? Semanalmente, diariamente, mensalmente, eu vou cadastrar esses pagamentos no banco para poder liberar os relatórios de pagamento e não ter nada em atraso. Qual é a verificação? Todos os dias ou semanalmente, dependendo da demanda e do tamanho da sua empresa, eu vou fazer a conciliação bancária para ver se o que foi lançado no banco foi pago e está tudo ok. Com a padronização, eu vou repetir isso de forma assertiva, porque dessa forma eu não vou ter nada sem pagar, eu não vou ter nada desorganizado, eu não vou ter nada sem conferência, não vou ter o meu nome em cartório. E qual a conclusão? O meu score bancário vai estar lindo e todas as vezes que eu precisar de um recurso financeiro, de um empréstimo financeiro, adivinha? Ele vai estar à minha disposição. Olha que coisa linda, gente. Isso é lindo. Rejane, dá trabalho? A primeira vez, porque depois ele vira uma padronização cíclica. Se dá certo, eu vou repetindo. Se eu posso melhorar, eu vou melhorando e repetindo, ok? Aí sim, agora eu vou para as métricas. Aí vamos falar de métricas, né, gente? Eu tenho várias formas de métrica. O PDCA é uma delas. Então, eu vou pegar lá, ok, planejou certinho, planejou, tá fazendo certinho, tá? Checou, tá ok? A ação tá ok? Lindo, maravilhoso. Meu ciclo tá ok? Funcionando. O que é a metrificação dentro do PDCA? Então, eu, como empreendedora, vou pegar o meu processo, vou verificar todos os processos? Não. Mas eu vou pegar as estatísticas. Então, eu vou pegar um processo, como é que tá isso aqui? Ah, tá ok. Como é que tá esse resultado aqui? Ah, tá ok. Como é que tá a pesquisa de satisfação do cliente? Ah, tá ok. E eu vou colocando o PDCA nela. Então, eu vou planejando, fazendo, checando e agindo, tá? Outras métricas, tantas outras, é o que a gente chama de KPI, tá, gente? Aí, gente, não tem como agora
eu entrar aqui com vocês de KPI por KPI, que vai depender do seu negócio, vai depender do seu faturamento, vai depender do seu nicho, né? Mas vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Por exemplo, se eu sou uma empresa que é focada em vendas, qual é o meu melhor KPI? Resultados, metas. Então, eu tenho uma meta de tantas vendas X por mês. Então, o que eu vou analisar? Meu ticket médio. O que eu vou analisar? Vamos pensar numa loja física, tá? Quantas pessoas entraram, quantas efetivaram compra, tá? Então, eu vou pensar em coisas que vão metrificar. Por exemplo, lá no marketing digital, que eu estava dando um exemplo para vocês. Então tá, eu investi R$ 600 essa semana. Como é que eu sei se o meu investimento foi bom ou não? Relatórios de análise. Quantos cliques você teve no seu anúncio? Quantas pessoas procuraram você via WhatsApp, via presencial? Quantas vendas foram convertidas? Então, eu começo a ter o quê? Índices de metrificações, KPIs, tá? Por exemplo, eu tenho um SDR, né? Então, eu tenho um SDR, é um vendedor interno que qualifica leads. Então, eu tenho um SDR. Quantas ligações ele fez por dia? Dessas ligações, quantas atenderam? Quantas não atenderam? Quantas ele reverteu em marcação? Quantas ele colocou para o vendedor ir lá e fechar? Quantas o vendedor fechou? Então, tudo isso, gente, a gente está falando o quê? De metrificações, de KPIs, de metas, de métodos, de marcos, tá? Então, aí vão ter várias, vai depender muito do seu negócio. Então, por exemplo, faturamento é um índice, quantidade de cliente é um índice, atingir ou não a meta é um índice, né? Então, esse mês eu vendi 5 mil, quer dizer que mês que vem eu tenho que vender mais, eu preciso crescer. Rejane, a minha sazonalidade é diferente, então você vai ter que fazer o seu planejamento estratégico por sazonalidade. Então, por exemplo, o mês que eu mais vendo é o mês do Dia das Mães. Toda a minha energia tem que estar concentrada no Dia das Mães. Agora, eu preciso buscar ações, eventos, atrações, diferenciais para vender também fora do Dia das Mães, porque senão eu vou ganhar dinheiro uma vez por mês. Ou vou ganhar dinheiro só no Natal? Só no... Não. Então, a gente precisa o quê? Também pensar coisas estratégicas, marketing, venda, né? E aí, realmente, se você tem que estar na mentoria comigo, porque aqui a gente explode a cabeça de vocês, tá? Porque dependendo do seu negócio, nós vamos performar de várias formas. Então, eu comecei uma consultoria muito bacana com uma empresa que faz caixinhas personalizadas de presente. E, né, na época que ela entrou aqui com a gente, ela ganhava 900, 1.500. Hoje ela está tirando 7, 8 mil reais. E a gente já está indo para um nível de fechar os cursos onde ela vai ensinar as pessoas a fazerem as caixinhas personalizadas. Por quê? Porque aí a gente consegue. Não é só a venda de caixinha. O que nós vamos agregar de valor? Qual a memória que nós vamos criar com aquilo? Qual o mimo que a gente vai enviar junto com aquilo? E aí você vai performando, mas aí precisa realmente ser um personalizado, tá? Vamos voltar aqui para o meu roteirinho. Gente, eu tenho um roteirinho, né? Então, quando a gente fala em plano de ação, tem essa caixinha de ferramenta aqui, que tem muito mais do que eu mandei para vocês. Por exemplo, eu preciso definir ideias, eu preciso criar novos setores, eu preciso criar novos produtos, eu preciso criar novos serviços. Então, tem inúmeras ferramentas que a gente fala em plano de ação. A sintetização de todo esse plano de ação é o que a gente chama de planejamento estratégico. Rejane, planejamento estratégico tem que ser feito anual? Depende do seu negócio, depende do tamanho da sua empresa. Tem planejamento estratégico que eu faço trimestral para o meu cliente. Os próximos 3 meses a gente vai performar assim, né? Terminou os 3 meses, a gente acompanha mês a mês, agora vamos para o próximo mês. Tem planejamento que eu faço semestral, tem planejamento que eu faço anual, tá? Então, vai depender do seu negócio, vai depender do seu ramo, vai depender dos seus colaboradores, vai depender de uma série de coisas. Mas o que é o planejamento estratégico? É onde eu uno todos os meus planos de ação, todas as minhas metrificações, todas as minhas metas. Então, eu vou colocar método, colocar meta, método e marcos conjunto num único planejamento de toda a minha empresa. Então, eu vou ter ali o plano de ação do marketing, o plano de ação do financeiro, o plano de ação do atendimento, o plano de ação da logística, o plano de ação do advogado. Eu vou ter todas as áreas da minha empresa contempladas ali. Rejane, minha empresa não tem áreas, não tem importância. Você vai crescer a ponto de ter essa segmentação. Quando você não tem, você pode fazer conjunto. Mas você vai ter um documento que você veja a sua empresa como um todo, em 360, para você, como empreendedor, olhar e falar qual o próximo passo. Qual o próximo passo? Como é que está a área tal? A área tal está conversando nisso aqui, porque é ali que você vai ter os seus dados. É ali que você vai poder usar toda a sua estratégia para crescer ou não a sua empresa. É ali que você vai desenvolver o seu melhor potencial como empreendedor, ok?
Então, isso é um planejamento estratégico. O que eu ganho trabalhando com um plano de ação? Trabalhando com meta, método e marcos. Trabalhando com várias ferramentas que eu falei aqui, outras que eu nem entrei ainda com você. O que eu ganho com isso? Que a gente está falando desde o início: lucro e liberdade. Por quê, gente? Agora vamos bater um papo aqui mais presente aqui, mais consciente, né? Se eu não tenho um plano de ação, eu estou agindo como? Na sobrevivência. Eu estou todo dia falando, o que eu tenho que fazer hoje? O que eu tenho que fazer? Eu fiz a agenda da semana. Lindo, maravilhoso, você tem que ter a agenda mesmo. Agora me diz uma coisa, essa agenda te traz resultado? Eu tenho que fazer um treinamento com meus funcionários de tal setor. Lindo, maravilhoso, você tem que treinar mesmo. Mas me conta, qual o resultado esse treinamento vai te trazer? Como é que estão os resultados da sua empresa? Como é que está o faturamento da sua empresa? Como é que está a qualidade de vida da sua empresa? Como é que está o oxigênio da sua empresa? Como é que estão os seus resultados? Estão satisfatórios? Você está feliz ou você está inerte? Você está realizado ou você está sobrevivendo? Você está vivendo ou você está desesperado? Os seus resultados vão te direcionar se você tem um plano de ação ou não. E desculpa, tá? Desculpa o que eu vou te falar, mas sonho sem ação é perturbação. Cemitério é o lugar mais rico do mundo. Muitos sonhos, muitas ações que não foram concluídas, muitas ações que não foram nem sequer iniciadas, muita iniciativa sem acabativa. Não. Empreendedor tem que trabalhar com ação atrelada a uma visão de futuro, mas uma ação consciente que vai me garantir que eu vou me tornar na minha visão de futuro. Então, a ação, gente, ela é a mais importante. Porque a ação sozinha não vai dar em nada. Você vai fazer, mas você não sabe para onde você está indo. E só a visão de futuro sem a ação também não vai dar de nada. Porque eu idealizo, só que o mundo real, ele o quê? Ele me massacra. Porque o real vai ser sempre diferente do ideal. E o ideal, ele nem sempre existe, né, gente? Não adianta. É aquela coisa que você fala, eu sonhei diferente para o meu casamento. Eu sonhei diferente para o meu filho. Desculpa, você idealizou. A idealização é diferente da realidade. Então, o que é o plano de ação? É eu pegar a minha idealização e realizar ela. Então, para isso, eu preciso o quê, gente? Constância, foco, disciplina, pessoas certas, ação certa, resultados certos. Eu preciso metrificar, eu preciso ter marco certo. Rejane, eu estou achando muito lindo tudo que você está falando, né? Mas eu não sei como fazer isso. Então, vamos lá, pessoal. Você tem 3 formas de fazer isso, tá? Todas elas têm que te levar para o mesmo lugar: sucesso, realização, lucro e liberdade. Você ter tempo com a sua família, você ter tempo para você cuidar da sua saúde, você cuidar da sua empresa, você ter funcionários que queiram estar com você, queiram desenvolver isso com você e queiram trabalhar isso com você, ok? Queiram crescer com você. Você precisa disso, porque senão você vai ser sempre aquele empreendedor medíocre, que nunca consegue tirar férias, que contrata, mas todo mundo sai da sua empresa, que já não sabe mais o que fazer, e aí você começa a dar desculpas. Não tem funcionário bom, a economia é isso, a política é isso. Desculpa. Empreendedorismo de sucesso não é para quem dá desculpa. Empreendedorismo de sucesso não é para quem quer buscar aliados. Empreendedorismo de sucesso é quem está disposto, tá? Eu vou te dar um dado muito triste, mas importantíssimo de você saber. 60% a 70% da população brasileira vive apenas com salário mínimo. Você escutou? 60% a 70% da população brasileira vive apenas com salário mínimo. Apenas 2% a 5% da população brasileira ganha salários acima de 30 mil reais. Gente, isso é pouco demais. E aqui eu não estou incluindo só pessoas físicas, não. Estou falando de pessoas jurídicas, tá? Porque aqui a gente não está falando de receita, a gente está falando de lucro. Apenas 3 a 5 pessoas vivem com rendimentos, com lucros acima de 30 mil reais. Isso é baixíssimo. Agora, se 2 a 5% conseguiu, vamos falar aqui em 5%, se 5% conseguiu, você também consegue. Você consegue ter lucro, você consegue ter liberdade, você consegue ter gestão emocional, você consegue ter uma mente transformadora, você consegue ter uma equipe de peso, uma equipe de sucesso, você consegue. Agora, tem um preço que você precisa pagar. Tem um preço que você precisa o quê?
colocar intenção, você precisa ser intencional. Tudo que tem intenção, tudo que tem intensidade acontece, para o bem ou para o mal. Se a sua intensidade está o quê? Ai, muito trabalhoso esse plano de ação. Ai, muito difícil. Nenhum funcionário hoje presta. Nenhum deles quer trabalhar. Adivinha onde você vai estar? Lá nos 70% que não ganham bem, que não têm uma lucratividade boa, que às vezes está até tirando aí os seus 8, 9 mil reais, mas o que? Está sobrevivendo. Não tem qualidade, não viaja, não vive bem, tem nem tempo para ir num salão fazer uma unha, quem dirá uma academia, né? Porque não sobra tempo, não dá tempo. Tudo na empresa eu preciso estar lá resolvendo, eu não consigo delegar, uma necessidade de um controle absoluto que nunca existiu, mas eu continuo contando para mim que tem, né? Então, Rejane, como resolver isso? Passo número 1, aceitar que você não vai sair do lugar, se conformar com a sua mediocridade, com a zona de conforto e não reclamar. Para de reclamar. Você optou por isso. Lembra da blindagem da mente? É fácil e difícil. Fácil comer tudo que eu quero, difícil fazer dieta. Fácil contratar qualquer funcionário, difícil escolher os certos e os errados. Não. O meu fácil é escolher o certo. O difícil para mim é conviver com o errado. O meu fácil é me alimentar bem. O difícil para mim é estar pesada, não me alimentar bem, não ter uma condição de vida boa, não me exercitar. Então, você escolhe o seu fácil e o seu difícil. Primeiro ponto, primeira opção. Continuar na mesma e parar de reclamar. Você faz as suas escolhas e as suas escolhas geram as suas consequências e as suas consequências estão ligadas diretamente a quem você vai se tornar. Beleza? Ótimo. Segundo ponto. Eu vou contratar o DNA Empreendedor. O que é o DNA Empreendedor? É um curso de mais de 60 horas de treinamento, que eu vou te passar a base de tudo que a gente conversou aqui. Vou te passar a base e a orientação de uma norma e conduta, de uma contratação, de uma comunicação. Então, você vai ter aulas teóricas, gravadas, online, dentro do DNA Empreendedor, para você ver todas as áreas da sua empresa, pessoas, processos e resultados, ok? Até o dia... Deixa eu confirmar aqui. Que dia foi que o meu pessoal me passou aqui que vai estar ainda de promoção? Isso. Então, até o dia 3 de fevereiro, hoje nós estamos no dia 30/1 de 2023, tá? Até o dia 3 de fevereiro, o DNA, ele está por apenas R$ 297, ou 12 parcelas de R$ 29. Gente, vamos falar sério? Mais barato que o Netflix. E você vai ter um conteúdo de excelência, de peso, onde você vai aprender a fazer o que você precisa fazer, ok? A partir dessa data, ele vai ter aumento de preço, e aí você vai ter que, né, comprar nesse preço. Então, você vai lá, 12 de R$ 29, ou à vista, R$ 297. Tá um preço maravilhoso, um curso excelente, conteúdo de peso, tá sensacional, ok? Opção número 3. Rejane, eu vou fazer o DNA, eu vou aprender, mas eu quero mais do que aprender. Eu quero ter uma consultoria que vai personalizar o meu negócio e que vai construir tudo isso para mim, me ensinando a fazer e mantendo isso para mim, de forma o quê? A eu ter esse conhecimento personalizado, padronizado, poder tirar dúvidas, poder pegar meu celular e ligar e falar assim, Rejane, estou com um problema, como é que eu faço aqui? Qual a condição? Como é que eu resolvo? E eu ter todo esse apoio, todo esse suporte para você. Aí nós já estamos falando de uma mentoria online. Essa mentoria, ela pode acontecer individualmente ou ela pode acontecer em grupo, tá? Em grupo, a gente vai ter ali de 5 a 6 empreendedores que nós vamos personalizar o negócio, mas nós vamos passando informações de uma forma geral. E você, quando compra a mentoria em grupo, você tem direito a uma mentoria individual comigo, onde nós vamos traçar um plano de ação, nós vamos criar o seu planejamento estratégico e nós vamos o quê? Personalizar o seu negócio, ok? E aí você pode ter isso individual ou pessoal. Então, caminhos que você tem, gente. Se manter na mesma e não reclamar e continuar batendo cabeça, ou, tá? Parar, aprender, pagar o preço. Aprender no DNA Empreendedor até o dia 3/1 de 2023, apenas por R$ 297, ou 12 parcelas de R$ 29, ou vir para uma mentoria em grupo ou individual. Se você quer uma coisa personalizada para o seu negócio, no seu número, com garantia de resultados,
vem para pessoal. Se você quer mais um network, se você quer mais ter tudo isso, né? Mas de forma em grupo, vem para em grupo. Então a escolha é sua. Então não dá para você falar que você não tem opções. Te dei 3 opções. O que você não pode é não fazer. O que você não pode é não equalizar a sua vida. O que você não pode é ser conformado com a sua situação atual. Para de reclamar e começa a agir. Então, você tem condições, você tem como. É só você o quê? Escolher o melhor para você e vir com a gente. Gente, foi um prazer enorme estar com vocês na rota. Foi um prazer enorme fazer essas 5 aulas com vocês nesse workshop. Eu não tenho nem como mensurar isso, o quanto eu aprendi, o quanto eu, né, pude trocar informações com pessoas incríveis, que me mandaram mensagem, que já fecharam a mentoria, a mentoria e a consultoria empresarial é o mesmo, tá, gente? Que já fecharam aí a consultoria empresarial, né, individual, que já está tendo os resultados, que já está me mandando mensagem falando, caramba, por que eu não fiz isso antes? Eu precisava de você na minha vida, eu precisava da RC na minha vida. Então, eu não tenho nem como dizer como é bom estar aqui com vocês, como é bom, né? E agradecer vocês por poderem me deixar desenvolver o meu propósito, desenvolver aquilo que eu mais amo fazer, porque eu sei que dá certo, porque eu vivo isso. E quando a gente sabe que uma coisa dá certo e a gente vive isso, a gente honra quem? Quem nos deu esse dom. A gente honra quem? Quem nos colocou nessa missão, nesse propósito, que é Deus. Então, eu transbordo mesmo, gente. Eu passo conhecimento, eu passo informação, eu quero eu quero transformar um mundo onde todos nós sejamos realizados, onde todos nós tenhamos lucro e liberdade, porque quanto mais a gente tiver, mais a gente pode ajudar o próximo. Então, aqui eu estou transbordando, que eu estou trazendo informações para vocês de uma forma muito válida, espero estar agregando com vocês, espero estar direcionando você. Rejane, nesse momento, não consigo fazer DNA, não consigo fazer mentoria, manda mensagem, vem bater papo comigo. Eu não vou conseguir personalizar, eu não vou conseguir parar 1, 2 horas do meu tempo, porque eu, né, faço consultoria, esse é o meu propósito, eu vivo disso e eu valorizo muito o que eu faço, porque eu sei os resultados que eu levo para os meus clientes, tá? Mas vem cá, acompanha no Instagram, Rejane Celi Consultoria, vai lá no Instagram, manda pergunta, eu sempre abro caixinha de respostas, manda sua pergunta, eu vou estar te respondendo, vou estar te dando sempre o meu melhor. Eu sou uma pessoa que aprendi que quanto mais a gente dá o melhor da gente, mais o melhor Deus devolve para a gente. E é isso. Foi um prazer enorme estar com vocês. Muito obrigada pela participação de vocês. A partir de fevereiro, agora eu vou começar a lançar 2 vídeos aqui, ó. Já estou me comprometendo, né? 2 vídeos no YouTube toda semana para a gente ter mais e mais e mais e mais conteúdo. Rejane, se você vai lançar vídeo, se eu posto no seu Instagram, preciso fazer a mentoria, precisa ir para o DNA? Precisa, se você quiser ter resultados assertivos, tá? Porque, infelizmente, gente, conteúdo a gente tem muito. Não é só o meu, é vários conteúdos bons, maravilhosos a gente tem. Mas a gente tem que saber o quê? Como fazer. E ter um mentor, ter uma pessoa que chegou lá, que vai te ensinar, que vai facilitar o seu caminho, não tem preço. É um investimento que é impagável, gente. É um investimento incrível. Então, faça aquilo que é melhor para você, para sua empresa, e tenha lucro e liberdade. Lembre, as suas consequências vão definir, as suas escolhas vão definir as suas consequências. Então, seja inconformado, saia da sobrevivência, saia desse lugar que você está, de não ter lucro, de não ter liberdade, de não ter paz, de não ter férias, saia, não se conforme com isso. Você que vai mudar a sua condição, não é o outro e nem o mundo, porque Deus já te fez pronto e te fez para dar certo. Beijos, fica com Deus e até a próxima. Ó, não tô querendo sair. Agora eu vou sair. Beijos.